catarata é a cirurgia mais realizada no mundo hoje. Nós temos a opinião e a posição de todos os oftalmologistas que dizem, como o nosso convidado de hoje, todo mundo um dia vai ter que fazer cirurgia de catarata. Significa que você vai dizer, eu conheço uma pessoa que ainda não fez. Ou então, eu conheço uma pessoa que não fez, morreu e não fez. A gente vai falar sobre isso também. Não só sobre a necessidade, mas principalmente o que está no entorno, o que significa uma cirurgia de catarata. Quando é que realmente ela é recomendada, quando é que ela pode e precisa ser prescrita por um médico. A oftalmologia, assim como a medicina, cada vez mais tem avançado nos detalhes, na minuciosidade. E quando se trata de visão particularmente, aí é que a imagem é importante. Aí é que esse sentido, que é um dos que a gente tem, que é um dos mais valiosos, a gente não tem como dizer qual é o mais valioso, mas a visão, ela é muito importante. E eu tenho dito para vocês que o Vilar Hospital de Olhos não tem medido esforços nesse sentido, até porque vem de longo tempo, com muita experiência, com muita vivência e muito investimento. Por isso a gente trouxe aqui hoje o Dr. César Vilar, oftalmologista, ele é diretor clínico do Hospital de Vilar Hospital de Olhos, é médico oftalmologista, especialista em catarata, ou seja, eu nem sei quantas cirurgias ele já fez na vida dele, com foco em lentes intraoculares de tecnologia avançada. A gente também vai falar sobre isso, já que a gente gosta de falar sobre as tecnologias aliadas. Ele é fellowship na Baylor College of Medicine, nos Estados Unidos, e ele vai falar para a gente sobre esse assunto e outros também, porque tendo ele aqui hoje, é claro que a gente vai aproveitar para falar de outros assuntos também na área de saúde. Bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que é complicado, ainda mais que você faz tantas cirurgias, né, de catarata, para a gente falar sobre um assunto que eu acho que a gente ou naturaliza muito quando se trata de visão, de problemas de saúde ou desafios de saúde de modo geral, ou então porque a gente tem pouca informação. Na verdade, a cultura do brasileiro é de aparentemente saber sobre todas as coisas, mas não se aprofunda em muitas coisas. Por isso que a posição de vocês e a qualidade de vocês é tão importante para diferenciar quando a gente precisa ou não e orientar também de um tratamento ou de cirurgia. Então, no caso específico, em especial, de catarata, não é diferente, não é, doutor César? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Maia. Olá a todos os internautas e telespectadores do programa. E eu gosto sempre de dizer que tudo que você falou se resume no papel do médico em relação à medicina e às pessoas, né? O médico ele tem que ser o guardião da qualidade, ele tem que ser o guardião da saúde das pessoas. Os procedimentos existem, os remédios existem, mas se fosse tão simples só usar o remédio, não precisava do médico. Então o médico ele tem que estar ali como um orientador, como um prescritor, como uma pessoa que conhece, que tem o conhecimento da ciência, para poder orientar as pessoas em como utilizar aquilo da melhor maneira. E as demandas aumentaram muito, não é, na área de saúde? Demais. A gente notou realmente tanto uma demanda reprimida, especialmente nos anos da pandemia, como também um aumento já esperado, né? Porque a população ela cada vez envelhece mais e com esse envelhecimento aumenta as demandas de saúde também. Quando você fala de longevidade, eu acho que a visão ela é um sinal muito claro de que as coisas não são mais como eram antigamente. Por quê? É uma das primeiras coisas que as pessoas notam, que estão, de repente, com muitos anos para trás. Sim. Quando bate na porta dos 40 anos, a visão começa a mudar de forma mais importante, né? A pessoa já começa a ter, muitas vezes, dificuldade de ver de perto, começa a ter que usar óculos em algumas situações, quem já não usava antes começa a usar. Sim. E isso já é um processo de envelhecimento natural do olho. No olho nós temos uma lente intraocular, que tem o nome de cristalino, não é por outra coisa, porque ela é transparente. Acho lindo esse nome. Né? E ela envelhece, como tudo no nosso corpo envelhece. Essa lente ela é muito especial. Ela não só é transparente, como ela também é flexível. E o fato dela ser flexível é que nos permite enxergar em todas as distâncias na nossa juventude, abaixo dos 40 anos. Que máquina nós somos, né? Só que a gente não foi feito para durar para sempre, né? Sim. Nossos olhos, a princípio, também não. Essa lente, como tudo no corpo, ela vai envelhecendo. Então, perto dos 40 anos, ela começa a perder flexibilidade. De uma forma simplória, tá? As explicações, elas são até mais complicadas que isso. Mas, de uma forma mais simples, é como se a lente fosse perdendo a flexibilidade.
E como ela perde flexibilidade, já não é possível ajustar todos os focos, todas as distâncias. Então a pessoa que antes conseguia enxergar aqui, de repente ela tem que afastar um pouco o braço para conseguir colocar o foco, e depois ela afasta um pouco mais o braço, e é onde começa o que a gente chama de presbiopia, ou popularmente chamada de síndrome do braço curto. Quer dizer, o braço fica curto, a pessoa já não consegue mais afastar para ler. Não tem braço que dê conta. Isso já é o início de envelhecimento cristalino. Sim. A pessoa continua com excelente qualidade de visão quando corrigida com óculos, mas ela ainda precisa de óculos já para ajudar a enxergar. Esse processo de envelhecimento continua. A flexibilidade vai se tornando cada vez menor, portanto o grau do óculos vai aumentando, só que chega num ponto que não é mais a flexibilidade que some, já é a transparência. Essa lente ela deixa de ser transparente, ela deixa de ser um cristalino e vira uma catarata. O nome catarata também vem das cataratas, das quedas d'água. Porque a catarata, quando ela está muito avançada dentro do olho, ela tem uma cor esbranquiçada que se assemelha à espuma, aquela spray de água que sobe. Sim. Quando as quedas d'água caem. Então fica aquele aspecto esbranquiçado. Que não tem a ver com as mosquinhas, né? Que não isso tem é a ver, outro assunto, é outra coisa. Também é do envelhecimento, mas é outra causa. Sim. Né? E não costuma afetar tanto a visão, apesar de incomodar e assustar algumas pessoas. Mas voltando à catarata, então a perda da transparência do cristalino é que é a catarata. O envelhecimento por si só, não, mas a perda da transparência do cristalino é a catarata. Né? Isso que se define. Então a cirurgia da catarata, ela foi desenvolvida desde muito tempo, tem registro até dos egípcios fazendo cirurgia de catarata, para que você restaure a transparência dos meios ópticos. Significa permitir que a luz atravesse o olho todo, que é lá no fundo do olho onde a luz tem que chegar com qualidade para que você de fato enxergue. A catarata está no meio, né? Então você tem que tirar isso do meio. E aí tem técnicas até descritas dessa época que as cirurgias eram bem radicais, isso graças a Deus não é feito mais. Hoje se sofisticou muito. De 1960 para cá, a evolução foi muito grande, porque inventou-se a lente intraocular, que antes não tinha lente, você tirava do olho a catarata, mas deixava o olho sem lente intraocular dentro, né, afásico. Então dependia de uns óculos fundo de garrafa, grandões, que a gente chamava de óculos catrais. Óculos realmente muito grandes, muito feios, mas que era o jeito, a pessoa fazia aquilo e ficava com a vista borrada. Então, é nessa época que reside o mito de que a cirurgia de catarata tem que ser feita quando a catarata está madura. Porque a cirurgia ela era melhor do que a cegueira. Sim. Mas ela não era melhor do que a visão da pessoa com óculos, por exemplo. Isso quando ela foi conseguia desconstruído. Enxergar. Totalmente. Isso já é uma mudança de realidade total. Com o invento das lentes intraoculares, de repente você conseguiu entregar visões melhores do que o que você tinha antes da cirurgia. Antes de desenvolver a catarata. E aí hoje, a técnica evoluiu a tal ponto que você realiza a cirurgia de catarata sem precisar de dar ponto no olho. Então, você realiza uma cirurgia minimamente invasiva, de recuperação rápida. Muitas vezes, já no outro dia, a pessoa está enxergando bem, enquanto não, com poucos dias depois, a pessoa já está enxergando bem. Com menos óculos, com pouca necessidade de óculos, na maioria dos casos. E com baixíssimo risco de complicações. Eu ia falar sobre isso, e riscos? Com baixíssimo risco de complicações. Quando a pessoa demora muito a operar, ou seja, quando ela chega no consultório já cega pela catarata, a chance das complicações cirúrgicas aumentam. E aí é onde a gente gosta de orientar as pessoas. Não espere cegar para procurar oftalmologista e operar sua catarata. Faça consultas mesmo se você não estiver sentindo nada. Não é que você vai se operar só porque você foi no oftalmologista. Mas é interessante você saber se você já tem algum grau de catarata. Porque essa cirurgia ela pode ser programada. Porque tem risco e benefício, né? Se você antecipa, não há necessidade. Por isso que é importante, acho que essa relação de confiança em quem você está buscando, onde que você está fazendo esse diagnóstico. Porque eu acho que talvez, como ser humano, acho que quem tem o bom uso e o mau uso de algumas informações, né? Então, assim, a informação precisa, porque eu queria que você falasse sobre esse risco e benefício de fazer antes e não na hora certa. Esse ponto que você tocou é importantíssimo. Então, a gente tem visto com a popularização do procedimento, a gente tem visto, eu considero, infelizmente, pessoas fazendo catarata muito cedo. Não com o objetivo de tratar catarata. Não é prevenção, né? Não. É com o objetivo de tratar outra coisa. A pessoa faz,
com a indicação de tratar grau. E ela acaba tratando o grau, mas o tratamento do grau da cirurgia do cristalino, a gente tem que entender como um bônus, como um benefício a mais. Mas o que você está fazendo é tirar de dentro do olho uma lente que ainda está transparente. Sim. E colocar uma lente artificial no lugar. Sem necessidade ainda. Bom, a gente pode discutir necessidade baseado na qualidade de vida, né? Tem pessoas que são muito infelizes com seus óculos e já não tem outra alternativa para tratar esse grau também. Tem pessoas cuja profissão já o óculos atrapalha muito. Então, às vezes, você tem que dar uma solução. Eu também não estou criminalizando, eventualmente, quem faz. O que eu estou dizendo é que tem riscos. Então, eu acho que antes da pessoa se submeter a uma cirurgia, ela tem que estar ciente dos riscos aos quais ela está correndo. Que são quais nesse caso? Então, por exemplo, toda e qualquer cirurgia tem o risco de infecção. Infecção intraocular após cirurgia de catarata é muito ruim. Com risco de cegueira completa e até perda do olho, eventualmente. Isso pode acontecer. Por mais bem feita que seja a cirurgia, existem relatos de endoftalmite nos melhores centros do mundo. Dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, do Brasil, todos os lugares. Tá? Então pode acontecer. E pode ser numa pessoa que operou catarata com catarata muito velha, branca mesmo, já a pessoa cega, e pode ser num cristalino transparente, que a pessoa ainda enxergava bem de óculos, mas só queria tirar. Então isso pode acontecer. Nas pessoas mais jovens, e a gente fala abaixo dos 55 anos, estatisticamente falando, o risco de operar catarata nessa população é um pouco maior do que na população acima de 55. Porque elas são mais vulneráveis. Não. Aí a explicação ela é mais matemática mesmo. A gente sabe que na população abaixo de 55 anos, você aumenta riscos de outras complicações dentro do olho após a cirurgia, meses ou anos depois. Ah, entendi. Que é o risco de uma complicação grave, que a gente chama, que é o descolamento da retina. A retina é uma membrana fina, neurológica, fica no fundo do olho, ela que recebe a nossa luz. Sim. Então, não adianta nada a catarata está super bem operada se a retina vai ter algum problema. Então, se a retina descola do fundo do olho, ela pode perder a função e a pessoa pode perder a visão. Então, aumentar o risco do descolamento de retina é algo que tem que ser muito bem discutido antes da pessoa operar. Então, eu recebo muitos pacientes e eu aconselho eles dessa forma. Não tem problema a senhora fazer a cirurgia para tirar o grau, mas a senhora tem que estar ciente do que pode acontecer. Sim. E deixar claro, né? Vai aumentar o risco da senhora descolar a retina. E se isso acontecer, tem tratamento, mas a senhora pode eventualmente perder a visão por causa disso, mesmo com o tratamento. Quando eu falo isso, muitas pessoas desistem da cirurgia nesse ponto. Porque o nível de clareza e honestidade aumenta. Faz com que as pessoas pensem, por que eu vou fazer? Exatamente. Então, eu acho que se a pessoa estiver motivada ao ponto de se submeter a esse risco, que não é exatamente muito grande, mas é um risco. Sim. Tá? E ainda assim fizer a cirurgia, ela está estabelecida hoje com 55 anos ou mais e alguns tipos de grau, já é regularizada pela Associação Médica Brasileira, a cirurgia do cristalino transparente com finalidade refrativa. Sim. É outro nome, não é cirurgia de catarata. De catarata, não apesar que as técnicas são absolutamente iguais. É a mesma cirurgia do ponto de vista técnico, muda o estágio onde o cristalino está. E os riscos que você acabou de mencionar. O fato da gente morar num estado onde tem 10 sóis para cada pessoa, eu acho que eu ando com uns 15. Você foi modesta. Faz com que a gente fique mais vulnerável. Essa exposição extrema à luz, ou não tem nada a ver. Porque muito provavelmente você vai dizer que a cirurgia de catarata é feita em todos os lugares do mundo, que é o que você me disse. Estou falando isso porque ele me disse isso nos bastidores. Mas, assim, o nosso caso aqui, eu sei que você está nos vendo em outros estados e até em outros países, mas aqui no Piauí, para quem não é daqui e nos acompanha, a exposição ao sol, à luz, gente, vocês não têm noção, você tem que vir aqui. Tem a dor e a delícia, como em todo lugar. Então, vem que eu mostro para você. Isso é um problema? É muito claro, realmente. A gente tem uma exposição a raios ultravioleta provenientes do sol mais intensa que em outros lugares, até por estarmos próximos da linha do Equador. Sim. Né? Isso já tem alguma evidência de que isso acelera o surgimento da catarata. Tá. E pode trazer também outros problemas para o olho, mas não somente dentro, mas também fora do olho. Pode causar tumores de pálpebra, pode causar tumores na superfície do olho. Lesões que não são necessariamente tumores, mas como o pterígio, por exemplo, aquela famosa
carne crescida, aquela carninha vermelha que Sim. tem no canto dos olhos. Aquilo é causado por exposição ao sol, dentre outros fatores também. Então, sim, o sol pode machucar a visão das pessoas de diversas formas. Falando aqui especificamente do que a gente está falando, que é a catarata, ela acelera o surgimento. Acelera o surgimento, mas não, ela não causa. Obrigatoriamente não. Obrigatoriamente não. Há casos e casos, mas ela não causa. Então, por isso eu geralmente oriento as pessoas que tentem usar óculos de proteção, óculos ultravioleta, sejam escuros ou transparentes, mas com o filtro de proteção ultravioleta para diminuir a incidência da luz no olho diretamente, né, especialmente quando tiverem mais expostos, geralmente você assim, deve ter sofrido com eclipse, né? Muito, mas não eu, as pessoas... Sofrido no sentido das pessoas ligando para o doutor César, eu não prestei atenção, porque você alertou bastante, Eu peço até desculpa a alguns colegas seus aí da mídia, que me ligaram, mas chegou a ter 7 convites para rádios no mesmo dia para dar entrevista. Não tive como atender a todos. Sim. Mas os que se eu pude atender, eu atendi para prestar esclarecimento. Pois mesmo é, você rodou bastante, esclareceu bastante. E mesmo assim as pessoas fazer olharam. Esse letramento, e mesmo assim as pessoas olharam e até os seus pacientes, né? Você disse que tinham dúvidas e tudo, mas mesmo assim não teve jeito, ninguém resistiu, achava que As pessoas nem entendem direito o que é, né? É a mesma coisa que olhar para o sol. Sim. Olhar para o eclipse é a mesma coisa que olhar para o sol. Não se deve olhar para o sol. Não se deve olhar porque o sol machuca realmente. Qual é o país que mais faz cirurgias de catarata hoje? Agora você me pegou, mas eu acredito que deve ser a Índia e depois os Estados Unidos. Índia pela população. Sim. Se não me engano, a China faz bastante também, mas agora, com certeza, esses 3. China, Índia e Estados Unidos. Pela população e pela presença da tecnologia. Estados Unidos faz, pra você ter ideia, a última vez que eu vi, tem 100 milhões de população a mais e faz mais do que o dobro de cirurgias que o Brasil faz por ano. Olha só. Quer dizer, é muita gente fazendo cirurgia de catarata, né? Nos Estados Unidos são milhões por ano. Sim. Na Índia a população é gigantesca, né? Da ordem de 1 bilhão de pessoas, então, apesar da população ser muitas vezes sem acesso, tem muita gente com acesso também e tem instituições que fazem cirurgias em alto volume lá. Sim. Então, eu acredito que a Índia faz um volume grande, a China... É a cirurgia mais feita no mundo, definitivamente. Disparado. E todo mundo um dia, se quiser e puder, vai fazer. Quem viver verá. O suficiente para ter catarata, vai ter. Porque aí... tem gente também que viveu e não fez, né? Por falta de informação ou de oportunidade, né? Quando a gente fala de longevidade hoje, você falou no começo, o objetivo da medicina é fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Sim, certeza. E viver mais sem qualidade de vida é bom, mas talvez não seja a melhor dos mundos, né? A gente quer que as pessoas vivam na sua plenitude. Então, uma pessoa de 60 anos hoje, ela é muito ativa. Ela trabalha, ela dirige, ela vai na academia, ela quer ler o celular dela, ela quer, né, sair, quer se divertir, quer viajar. E para isso ela precisa manter as funções do corpo todas funcionando bem. Os membros, né, a mobilidade, ela tem que, né, ter força suficiente para isso, então ela se preocupa com a forma física, né, a alimentação, se preocupa com a saúde, se preocupa com a parte do coração, né, para continuar respirando bem, não ficar sem ar, né, não ter doenças cardiovasculares, não estar obeso. Se preocupa com a visão. Porque não adianta muita coisa se a visão estiver muito ruim, você fica limitado, né? A gente tem estudos mostrando, por exemplo, que quem opera catarata tem menos chance de desenvolver Alzheimer. E olha só, que a gente nem ligava uma coisa com a outra, A gente já sabia, percebia que as pessoas que operavam ficavam com melhor qualidade de vida, cura da pressão, tá? Tem pessoas, tem os idosos, às vezes, que a gente examina no consultório, deprimidos, rebaixados, assim, tomando já vários remédios, não dormindo direito. Você opera, você devolve uma alegria para a pessoa, você devolve a alegria dela conseguir enxergar, sabe? Então, isso muda a vida da pessoa, impacta totalmente. A cirurgia é a única forma de tratar a catarata? Sim. A cirurgia é a única forma de tratar a catarata. Exatamente. A anestesia é feita como? Colírio, na maioria das vezes. Uma gota de colírio é suficiente para anestesiar o olho para se fazer a catarata. Na maioria dos centros, é aplicada uma pequena sedação, como um remédio para dar um sono leve. Semelhante ao que os pacientes podem fazer para fazer um exame, como uma endoscopia, por exemplo. Que a pessoa, às vezes, não lembra ali daqueles 10 minutos do exame. Então, muitas vezes, você faz a cirurgia com anestesia tópica, quer dizer, colírio, e um remédio ou oral ou na veia para dar um relaxamento, né? Uma sedação leve. Sim, um conforto, né? Porque a cirurgia não demora
na maioria das vezes, mais do que 10, 15 minutos. Muito rápido. A catarata pode voltar depois de uma cirurgia? Não, a catarata não volta. É, porque eu digo assim, porque tem muito mito e verdade, né? As pessoas têm muita... Como a gente é muito desinformado, eu pergunto logo, porque eu já fiz assim, tipo, fiz um apanhado, né, na internet. Gente, vou entrevistar o Dr. César Villar, o que vocês querem saber? Eu tenho vontade de fazer, mas tenho medo de ficar cego. Eu acho que volta depois. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Se tem uma verdade é que a catarata não volta. Uma vez que você retira o cristalino do olho, ele não cresce de novo. Ele só cresce na barriga da mãe. Boa quando essa. o bebê está crescendo. Sim. Depois que você tira, ele não cresce mais. O que acontece com frequência, isso não é raro, e nem é complicação, e nem é doença, nem nada. Sim. É que a cirurgia da catarata, você abre a catarata, limpa tudo que tem dentro, e você encaixa a lente onde estava a catarata. Não tem necessidade de pontos de cicatrização? Na maioria das vezes você não precisa de sutura. Ah. Pode ser necessário eventualmente, mas na Muito maioria das raro. vezes você não precisa de precisa. sutura. Porque a incisão é muito pequena, 2 milímetros. Sim. Então, com essa incisão de 2 milímetros, o olho cicatriza sem necessidade de ponto, né? Já está bem próximo. Sim. Mas a questão que a gente estava falando, A gente estava falando da cirurgia em si, né? se a catarata volta, ela não volta. O que acontece? Quando a gente faz a cirurgia, a gente abre o cristalino, a gente limpa, a catarata está dentro do cristalino, então a gente tira tudo que tem dentro. Fica uma capa. Só que essa capa é transparente, é o que a gente chama de cápsula do cristalino. Sim. Né? E você encaixa a nova lente dentro dessa cápsula. Como tudo que você mexe no corpo, isso vai cicatrizar. Quando acontece a cicatrização, às vezes, a fibrose que fica no meio da visão, que é o que a gente chama de opacidade da cápsula posterior do cristalino. Sim. Que muitos médicos chamam de sujeira na lente. Então, existe um laser, já há muito tempo, isso não é novo, tá? Tem mais de 20 anos isso. Tem alguma coisa, depois eu quero saber se tem alguma coisa absolutamente nova em relação a isso. Tem bastante coisa. Mas esse laser é capaz de fazer essa abertura da cápsula posterior através da lente, num procedimento que dura aí coisa de 2, 3 minutos, super rápido, indolor. Não, eu achava que a cirurgia de catarata durava 1 hora, E aí 2 você horas, 10 tira minutos. aí você tira essa, vamos dizer, sujeira que apareceu no pós-operatório, essa Sim. fibrose, mas isso não é catarata de novo, isso é um resultado natural da cicatrização que pode ou não acontecer na pessoa após a cirurgia. Engraçado que a catarata, ela tipo assim, se você não fizer nada, você pode ficar cego, né? Sim, cego por catarata. E acredite se quiser, ainda é uma das principais causas de cegueira. Tem muita gente cega por catarata no Brasil e no mundo. E isso seria atribuído também à falta de informação, à falta de acesso, tratamento, infelizmente. acesso, né? Tem pessoas que não sabem nem do que se trata, né? Informação e acesso. A gente mora numa cidade, numa capital, que aqui as pessoas costumam ter acesso até relativamente fácil aos Sim. especialistas em saúde. Mas não é a realidade da maioria das cidades do Brasil, infelizmente, né? Então você tem muita parte da população que tem dificuldade de ter acesso a um oftalmologista para poder realizar a cirurgia de catarata. A qualidade da visão, ela volta imediatamente ou ela tem um período após a cirurgia? A cirurgia causa um trauma no olho, que geralmente é pequeno, e a pessoa recupera Precisa desse esperar, trauma. né? Esse tempo pode variar bastante. Uhum. Algumas pessoas, muitas já no outro dia recuperam a visão, já ficam bem. Mas algumas demoram aí 10, 15 dias, dependendo da catarata, um pouco mais, para que ela fique nítida o máximo possível, né? Você acredita que eu encontrei pessoas que eram assim, eu vou ter que ficar 1 mês sem lavar meu cabelo? Isso... Você acredita que Eu uma acredito. pessoa, depois de um negócio que pode deixar ela cega, fez uma cirurgia de 10 minutos e está preocupada com o cabelo? Não é nem isso. Eu acho que ela estava mais preocupada com o olho do que com... porque existe muito mito com relação aos cuidados pós-operatórios, né? Então vamos quebrar alguns aqui. Precisa ficar deitado 1 mês? Não precisa. Na verdade, Precisa usar óculos depois? obrigatoriamente não. Aham. Mas quando você vai sair ao sol, especialmente o nosso sol, o olho fica mais sensível à luz. Sim. Por uma questão de conforto, é interessante que a pessoa use um óculos escuro. Mas não é obrigatório, não precisa passar o dia todo de óculos escuros. As pessoas ficam em casa, vendo televisão de óculos escuros. Não precisa. De jeito nenhum. Eu já vi uns vídeos de pessoas de A óculos pessoa não vai escuros cegar super depois da cirurgia porque está olhando para a televisão. Porque olhou para o telefone celular. Não vai. Agora,
pode causar algum desconforto, porque o olho acabou de ser Sim, operado, sim. né? Então a luz está ali um pouco, o olho está sensível. Então é normal que a pessoa não consiga olhar para objetos claros direito, né, com conforto por alguns dias. O que não significa dizer que não pode totalmente. Então tudo é questão de equilíbrio. Mas em resumo, como é que deve ser feito pós-operatório da cirurgia de catarata? Um repouso relativo, né? Você pode caminhar, você pode conversar com as pessoas, você pode ver televisão, pode olhar no seu telefone. Agora, não vá correr, não vá Sim, fazer você fez atividades uma que cirurgia. envolvam... Muitas vezes pode parecer que não, mas as pessoas se sentem muito bem após a cirurgia. Não dói, não coça, não arde, a visão melhora, estou bem, quero fazer tudo. Não, agora não. Não, espere, É. no mínimo, nos meus pacientes eu peço que Sim. espere pelo menos 15 dias. Evitar atividades de mergulho, né, em água, seja, qualquer que seja a água. Evitar atividades de jardinagem, evitar atividades que mexam com poeira, com lixo, Fica com de sujeira. repouso, gente, né? Isso. Fica de repouso e evita... Dependendo da atividade profissional, se abster mesmo do trabalho por alguns dias. Sim. Atividade de escritório, via de regra, a pessoa pode voltar mais cedo. Conversar com as pessoas não tem problema. Então eu opero muitos advogados, juízes. E essas pessoas não conseguem ficar muito tempo sem trabalhar. Então, via de regra, 2, 3 dias afastado, depois ela já consegue voltar para o escritório. Muito bem. Né? Para encerrar, tem doenças que causam diabetes, além da questão do que a gente mencionou, que não é doença, mas Doenças é que um causam estado... catarata. Desculpa, catarata como a diabetes? Tem muitas. Né? A diabetes, sem dúvida, é uma das principais causas de catarata secundária. Mas você tem aí doenças que causam inflamações no corpo como um todo, e aí estão falando dos reumatismos, né? Lúpus, artrite reumatoide, há outras doenças sistêmicas que podem também cursar com catarata, por inflamações diversas no corpo. Tabagismo? Tabagismo, ele não necessariamente causa catarata mais cedo, acredite se quiser. Ele até protege contra a catarata, mas enfim, não é por causa disso que a pessoa vai fumar. Sim, claro que não, porque senão ela vai ter Outros problemas. até mais graves. Até mais graves. Como o câncer. Mas há traumas, né? Os acidentes, eles podem causar catarata mais cedo. E a catarata pode ser... causar mais cedo, porque todos vamos ter. Isso. Né? E a catarata pode aparecer ao nascimento, né? Existe a figura da catarata congênita, por exemplo, né? Causada aí por, geralmente, infecções ou doenças durante a gestação. Eu ia perguntar se só as pessoas com mais idade, como você mencionou, né, naturalmente, tem catarata, mas tem a congênita, né? Tem a congênita, que ela tem que ser diagnosticada cedo, e aí cada caso é muito particular. Você não tem duas cataratas congênitas iguais. E tem pessoas que têm catarata nos 2 olhos? Sim, tem bebês que nascem nos 2 olhos, tem bebês que nascem num só. E adultos, quando adquirem entre aspas? Os quando adultos tem geralmente catarata? desenvolvem ao mesmo olho, quase que simultaneamente. A catarata senil, ela vem bem bilateral. Sim. Geralmente um olho um pouquinho pior do que o outro, mas bem bilateral. Bem bilateral, muita coisa. Você resolveu ser médico por causa do seu pai? Sim. Dr. Francisco Vilar? Não tenha Uma dúvida. referência dessa em casa não tinha como, né? Até tinha, mas, como é que eu vou dizer? Você tem um exemplo muito grande de pessoa, você tem um exemplo muito grande de profissional, Sim. que você admira. Eu acredito que ninguém com 17, 18 anos está em sã consciência de escolher o que quer fazer pro resto da vida. Então eu me sinto muito privilegiado de poder ter tido esse exemplo É e poder ter tido a inspiração. chance de seguir. Sim. E graças a Deus sou realizado, né? As pessoas me perguntam, e aí, medicina é bom, né? Medicina é maravilhoso. Porque continua tendo uma demanda muito grande. por Isso, medicina. ainda existe uma grande demanda por saúde. Talvez muita. algumas cidades você tenha uma concentração maior de médicos, e aí as pessoas, às vezes, para ter aí mais espaço para trabalhar, tenham que, né, ir para outras cidades, talvez. Isso é uma questão de mercado, a gente pode falar disso outra hora. Mas nunca vai faltar pacientes para os médicos, né? Nunca Sim. vai faltar demanda por saúde. Aliás, a demanda só aumenta com o envelhecimento da população, como eu já falei. Sim. Né? Então, eu sou realizado com a minha profissão por vários motivos, porque eu gosto de ajudar as pessoas, porque eu me sinto bem fazendo o que eu faço, seja por dinheiro, a gente não pensa nisso quando a gente está trabalhando, a gente trabalha como todo mundo e recebe dinheiro quando a gente tem que receber, mas eu recomendo para as pessoas olhar, tentar buscar o que é que lhe inspira mais, né? Porque é importante ser feliz, então não tem só a medicina como profissão existente no mercado. Mas, enfim, no meu caso, graças a Deus eu fui... E é uma área a medicina, a saúde, a medicina e a oftalmologia é a área que eu acho que tem mais
se beneficiado, uma das áreas que tem mais se beneficiado das tecnologias aliadas, né? Porque, assim, a oftalmologia não é mais como era antigamente. Não é mesmo. A quantidade de equipamentos, do que a indústria tem produzido, o que a tecnologia tem entregue para vocês da área de oftalmologia é realmente fantástico. O avanço é espetacular. É. O meu pai, inclusive, diz que quando ele começou a oftalmologia era só o consultório. Hoje tem aparelhos que ele olha, cara, eu não consigo nem começar a mexer nisso mais. Já está tão avançado que eu já perdi. Mas veja, o avanço da tecnologia na oftalmologia ele veio para revolucionar tudo. Sim. Tanto o diagnóstico como o tratamento das doenças. Então, a própria catarata, a gente ainda tem avanços todo ano. Especialmente no que diz respeito às lentes intraoculares. Então, cada vez mais as lentes estão ficando melhores. Sim. Né? Por causa da tecnologia, né? Isso fora as outras demandas, além da catarata, né? Quer dizer, os equipamentos são, assim, uma geração totalmente diferente do que você costuma ver, entendeu? Olha. E quanto mais o hospital ou a clínica investe nessas tecnologias, o resultado é muito mais interessante, é muito mais exponencial, não é, doutor César? Sem dúvida. Você consegue fazer mais para os pacientes. Sim. Com a tecnologia. Com segurança, né? Tem mais garantias, tem mais conforto. Você consegue avançar em precisão, você consegue avançar em capacidade de diagnóstico, mas, assim, eu gosto da tecnologia, eu sou fã, eu adoto, eu discuto. Mas tem que ter um ser humano por Mas tem que ter um ser humano. A medicina é feita por pessoas. Então, não adianta nada o melhor aparelho do mundo, não adianta nada a melhor aparelho de cirurgia do mundo, o melhor microscópio do mundo, se não tiver ali um ser humano operando, tentando fazer o bem para aquela pessoa. Porque, às vezes é melhor você ter um bom cirurgião com aparelhos, vamos dizer assim, muito bons, mas talvez não tão avançados quanto aquele lá, do que aquela tecnologia toda sendo usada, talvez não do melhor modo. Isso vale para toda a medicina, sabe? E vale para tudo, eu acho, né? Acho que, para encerrar, dizer que a principal tecnologia humana é a consciência das coisas, né? A gente acabou de entrevistar um médico aqui absolutamente consciente do que é o papel dele, fala com muita clareza sobre o que é a catarata. Acho que a gente teve uma aula aqui sobre o que é a catarata. Eu espero que todos vocês que mandaram perguntas, todas as perguntas a gente tentou aqui de algum modo responder, das mais simples, porque eu acho que o mundo é feito de perguntas. E para mim não existe pergunta inadequada. A chamada antiga pergunta burra, não. Perguntas são perguntas. Elas precisam ser feitas. O mundo é mais feito de perguntas do que de respostas. E todas elas foram respondidas. Então, achei muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Maia. Dr. César Vilar, oftalmologista, um médico de excelência aí na área de catarata, que é a área que ele mais gosta, né? A área que ele opera, é a área que ele se dedica. Parabéns pelo seu trabalho. Trabalho de vocês. Estamos às ordens. Leve o meu abraço à doutora Raquel e ao doutor Francisco Vilar. Diga que eu estou com saudade do doutor Francisco Vilar. A doutora Raquel ainda encontro, mas o doutor Francisco Vilar, não, diga para ele sair mais. Para eu encontrar com ele, leve nosso abraço grande. É um grande médico, acho que um divisor de águas no Piauí, na área da oftalmologia, né? Há muito tempo atuando. Muitos pacientes passaram por ele. Acho que é até difícil de mensurar o impacto, né, do trabalho do Dr. Francisco Vilar na vida das pessoas, porque além disso, além de um grande médico, é um super ser humano. Então imagina quanta gente ele não operou em situações tão adversas, né? Eu vou para um breve intervalo comercial. Você não saia daí de jeito nenhum, que daqui a pouco tem mais falando nisso, tá bom? Até já.